Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alex Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Desde já quero pedir desculpas, porque quando eu comecei a gravação aqui deste vídeo, eu reparei que o meu vídeo não tinha upado, não estava corretamente. Então o vídeo de domingo acabou não rolando. Em compensação, hoje eu terei live às 8 horas. Eu terei live com o Matheus Segato para a gente também trazer tudo que está acontecendo em relação ao São Paulo. Então tem live segunda-feira hoje, né, às 8 horas, amanhã às 7 e sexta-feira também às 7 horas. Tá bom? Vamos falar sobre São Paulo. Antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor Paulista, tá? Começando, né? Nessa segunda-feira, o São Paulo se reapresenta novamente para fazer os últimos ajustes para a preparação contra o Vasco. São Paulo teve aqueles 3 dias de folga após o confronto contra o Cuiabá. Voltou a trabalhar na quarta-feira, trabalhou quarta, quinta, sexta e sábado. O domingo, os jogadores tiveram um descanso e aí nessa segunda-feira já vai iniciar a preparação para o confronto contra o Vasco ali de fato. Segunda, terça, já vai estar tudo fechadinho para na quarta-feira o time estar pronto. Desta vez, o Zubeldia vai fazer algumas alterações no time titular, ou se de fato ele vai trazer o mesmo time que enfrentou o Cuiabá. O mesmo time de fato não vai ser, até porque o Yamal Lewis joga nesta terça-feira na data FIFA, e aí pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, ele não deve ser sequer relacionado para a partida contra o Vasco. O Wellington deve voltar, deve ser o titular. Michel Araújo e Patrick ainda não têm condições de jogo, então o Wellington, por ser o único jogador da posição, ou que pode fazer a função, vai estar relacionado. O Yamal não deve ter condições de jogo para pegar o Vasco, e aí ele retorna para a reapresentação do grupo, né, na quinta-feira, e aí ele vai dar continuidade à sua preparação com a camisa do São Paulo. Ele, inclusive, jogou no fim de semana, né, fez uma boa partida, inclusive, foi Irlanda do Norte e Belarus, se eu não me engano. Ele fez uma boa partida, teve destaque lá na Liga das Nações. E aí, pegando ainda um pouquinho quem pode ser desfalque, a tendência também é do Lisieiro ser desfalque, vai depender muito também de como ele se reapresenta agora nessa segunda-feira e como ele trabalha na terça. Por quê? O Lisieiro ele ficou de fora dos treinamentos na sexta e no sábado, então ele perdeu algumas sessões de treinamento por conta do nascimento do seu filho. Ele foi liberado pela comissão técnica, pelo São Paulo, o clube liberou ele para ele ver o nascimento do filho. Então aí resta ver como ele vai se reapresentar fisicamente, e aí ele é dúvida para esse confronto por conta disso. O Zubeldia ele é muito certinho, muito sintomático em relação às sessões de treino, ele gosta de trabalhar com todos os jogadores que vão para jogo, todos aqueles que fizeram todas as sessões de treinamento. Aí resta ver se o Zubeldia vai deixar de fato, já que ele trabalhou segunda e terça, vamos mandar ele para jogo, não vai ter problema nenhum. Agora, se esses treinamentos que o Liseiro ficou de fora na semana passada serão suficientes para o Zubeldia falar, não, de fato, acho que o Liseiro é melhor dar uma resguardada. O Liseiro que, querendo ou não, se tornou aí, né, o reserva imediato com o Zubeldia, o reserva imediato de Bobadilha ou Luiz Gustavo, mesmo com a contratação do Santilong. O Santilong jogou só um jogo em um mês de contratação. Tem o Marcos Antônio, que pode fazer a função de segundo volante, esse jogou um pouquinho mais, mas acho que em todas as oportunidades em que o Liseiro esteve à disposição, ele foi utilizado pelo técnico Zubeldia. Então ele é uma peça importante aí desse time, dessa engrenagem do Zubeldia. Resta ver se ele vai ter condições de jogo ou se ele vai ser preservado por conta dessas sessões de treinamento que ele acabou perdendo. Tá bom? Vamos falar sobre o mercado do São Paulo. Vai ser, eu já tenho falado para vocês um pouco, né? Mas vai ser um mercado um pouco mais escasso em relação a nomes, né? Quando eu falo mercado escasso, é que se você for reparar essa diretoria do São Paulo em todas as janelas, ela ou fez várias movimentações ou fez alguns movimentos um pouco mais ousados, digamos assim. Então vai ser um mercado um pouco menos volumoso em relação a peças e também será com menos grife, menos brilho.
né? O São Paulo projeta algo em torno de 2 a 3 reforços, tá? Para a próxima temporada. Trouxe para vocês que a expectativa é de um lateral esquerdo, um meio armador e um ponta esquerda que atue com a perna direita. Um lateral direito até está sendo observado, mas é muito por conta de uma possibilidade do Moreira ser vendido e o Rafinha também acabar se aposentando, aí você ficaria só com o Igor Vinícius. E aí faria sentido você, pelo menos, dar uma mapeada no mercado. Mas serão nomes, assim, muito no quesito aposta, sabe? O São Paulo vai olhar para jogadores que foram rebaixados esse ano, para jogadores que se destacaram na Série B, então serão jogadores um pouco mais com baixo custo nesse momento, porque o São Paulo precisa já começar a próxima temporada já de acordo com o FDC. O presidente Júlio Casares, ele tem sido assim, internamente, ele tem tentado mostrar esse movimento de que, ó, mercado mais escasso, vamos sanar dívidas, é um projeto futuro. Só que, óbvio, todos esses movimentos, essa janela mais escassa ou essa janela mais pontual, mesmo assim será para que o São Paulo continue brigando por títulos, porque há um entendimento dentro do clube de que o time é competitivo, tem algumas escolhas do técnico que precisam ser um pouco mais assertivas, principalmente na utilização de alguns jogadores que ainda não estão com uma rodagem adequada, que a base pode ser também o reforço, que você vai ter Alisson e Pablo Maia, que eram os principais jogadores do São Paulo, talvez antes de suas contusões. Então, ainda tem esses reforços internos, digamos assim, né? E são dois jogadores de seleção brasileira, querendo ou não, né? O Alisson, por mais que o Alisson não foi chamado, ele estava praticamente, né? Era bem capaz dele ser chamado ainda esse ano, ele mantendo o nível que ele estava, que era um nível surreal. Então, o São Paulo vai, de fato, com um mercado um pouco mais assertivo. A ideia é buscar contratações que consigam, de fato, ser bem acertadas. Exemplo, em vez de contratar, digamos que no cenário atual, Santi, Marcos Antônio, Juan e Amaulius, essas 4 contratações não deram certo. É óbvio, eu não estou entrando aqui, eles precisam de rodagem e tudo. Tudo bem, mas é um fato. Hoje eles acabaram ainda não dando certo, até pela falta de minutos. Então, ao invés de contratar 4 que não deram certo, o São Paulo vai contratar 2 que vão dar certo. Essa, pelo menos, é a ideia. Óbvio que quando contrata, sempre quer acertar. Mas a ideia é ser cauteloso e criterioso ao máximo para ser assertivo no mercado a ponto disso. Eu preciso de um lateral esquerdo e um meio armador. Então, em vez de trazer baseado de jogadores, eu vou contratar um lateral esquerdo que chega, que a gente aposte e que dê certo. Um exemplo, o Caio Paulista, que chegou no Fluminense e hoje está no Palmeiras. Foi uma contratação acertada. Então, o São Paulo quer ser assertivo nessa contratação. Um meio armador, buscar no mercado, que hoje, ultimamente, o São Paulo não tem sido assertivo em meias armadores. E nem tem buscado, inclusive. Mas eu estou dando um exemplo aqui para vocês de como que vai funcionar um pouquinho esse mercado do São Paulo, tá bom? Mesmo com esse mercado mais escasso, a ideia é manter o time muito competitivo para continuar brigando por títulos e acredita-se que vai ser dessa forma, tá bom? Falando agora sobre 2 jogadores, começar sobre o Luan. O Luan vai voltar. O Luan é um cenário que está se pintando aí, né? Uma possibilidade do Vitória, de fato, querer comprar o atleta. É importante trazer que não tem opção de compra. O empréstimo do Luan não tem opção de compra. Então, para o Vitória comprar o Luan, vai ter que negociar com o São Paulo. O São Paulo quer esperar um pouco, porque tem esses 9 jogos do Brasileirão que está tratando como final, e quer também entender qual que vai ser o time que ele vai ter. Porque até o fim da temporada, o São Paulo vai ter um discernimento, uma noção de, Boadilla está realmente bem valorizado, as propostas, as sondagens estão chegando nesse patamar, então acho que a gente vai pintando que a gente vai vender. Então a gente meio que já tira o Bobadilha do planejamento, porque ele será vendido. E o Luiz Gustavo vai aposentar? Então, beleza, já perdi 2 volantes que hoje são meus titulares. Tá voltando o Pablo e o Alisson. Aí você vai olhar, o Lisieiro, tem o Marcos Antônio, tem o Santi, tal. O Luan cabe aqui? Acho que, quanto que é a proposta do Vitória? É X,
Não, tá tudo bem, vamos negociar o Luan com o Vitória. Ou se não, ó, não, esse dinheiro que o Vitória está proporcionando, está oferecendo, não é o suficiente. A gente acha que é melhor ter ele no elenco, é mais vantajoso ter ele no elenco do que vender o atleta. Então, pede ele de volta, fala para o Vitória que a gente não quer. Então, o São Paulo vai esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar esse cenário do seu meio-campo. Tá? O Vitória já sinalizou esse interesse. São Paulo quer esperar até o Campeonato Brasileiro, o término do Campeonato Brasileiro, para tomar a melhor decisão. Então, essa situação do Luan está mais ou menos nesse sentido. Trazer para vocês também em relação ao Nicão. Pois é, o Nicão ainda tem contrato com o São Paulo, porém o Nicão não vestirá mais a camisa do tricolor. Ele tem contrato até dezembro deste ano, tá? Ele foi um contrato de empréstimo, muita gente achou que ele tinha rescindido, coisa e tal. Não, ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, o São Paulo ainda paga um pouquinho dos seus vencimentos, então para a próxima temporada o Nicão vai estar fora da folha salarial, então já é um enxugamento da folha. Ele está emprestado ao Atlético Paranaense e aí ele vai ficar livre. O São Paulo basicamente emprestou para o Atlético assumir ali o tempo de contrato e não ficar mais no São Paulo. Então não tem cláusula, não tem compra, não tem absolutamente nada. O São Paulo não vai ganhar nada. O contrato do Nicão vai se encerrar com o São Paulo e aí ele vai abrir espaço na sua folha salarial, porque o São Paulo paga pouco. Tipo, o São Paulo paga um percentual ali dos vencimentos do Nicão no Atlético. Ele foi aproveitado com o Carpini, mas aí depois ele realmente não quis ficar, ele não se adaptou à cidade de São Paulo, ele quis voltar para o Paraná. E hoje, depois ali de uma divergência com o técnico, ele tem sido uma peça importante ali dentro do Atlético Paranaense, mas não voltará a ser jogador de São Paulo. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Essa segunda-feira tem live, tá? Então, às 8 horas, aguardarei vocês para a gente trazer todos os detalhes dos bastidores do São Paulo Futebol Clube. Abraço, ótimo dia, ótima semana. Tchau.